Pessoal, acabou a farsa do 8 de janeiro. Acabou. Acabou a farsa, foi exposto para o mundo por Michael Shellenberger, Alex Guttenberg e também pelos jornalistas brasileiros corajosos David Agape e Eli Vieira Júnior. Foi exposto tudo aquilo que Alexandre de Moraes fez com a sua assessoria, juízes auxiliares incluídos, nas sombras contra a democracia brasileira. Tudo o que nós já supunhamos, tudo o que nós já falávamos que tinha acontecido, está agora revelado no January 8th Files, ou nos arquivos do 8 de janeiro. As conversas entre pessoas que deveriam estar fazendo justiça, mas que fizeram perseguição política por ordens de Alexandre de Moraes. Os detalhes todos estão nas páginas dos jornalistas, Michael Shellenberger, Alex Guttenberg, David Agape e Eli Vieira Júnior. Nós já estamos providenciando uma série de iniciativas para que a gente possa também, ao longo dessa semana, no Congresso Nacional, com os nossos instrumentos, fazer valer a lei brasileira contra esses abusadores de autoridade. Mas é importante dizer aqui, de uma forma bem resumida, que o que esses documentos demonstram é que todo esse processo foi uma farsa. E eles mostram conversas entre Cristina Yukiko Kusahara, chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, que administrava um grupo de WhatsApp que coordenou as operações de custódia, Eduardo Talhaferro, que era na época chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar do Tribunal Eleitoral, auxiliar de Moraes, Ayrton Vieira, também assessor judicial de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Chegava ao absurdo, aqui a matéria, obviamente aqui está espelhado, né? Está aqui toda a matéria no Public News, do Michael Shellenberg, esse outro herói que está nos ajudando já desde os Twitter Files Brasil, em que eu, inclusive, fui mencionado por ter sido censurado por Alexandre de Moraes e pelo TSE. Uma mensagem, por exemplo, aqui, entre Cristina, que era chefe de gabinete do Moraes, para o Talhaferro. Eduardo, por favor, consegue para mim a certidão para aqueles 20 casos. A PGR pediu liberdade provisória para eles, ou seja, a PGR, Procuradoria, pediu soltura dessas 20 pessoas. Mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver se nas redes sociais tem alguma coisa. E aí o Eduardo Talhaferro responde: boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens, a sua ficou no final. Já está sendo providenciado. Obrigado, Eduardo. E ele, peço desculpas na demora, hoje está bem movimentado aqui. Gente, isso aqui sabe de quando é? 13 de fevereiro de 2023. Essas 20 pessoas estavam presas mais de um mês já. Tinha pedido de soltura da PGR e o Alexandre de Moraes não soltou enquanto não visse as redes sociais. Eu não sei quem são exatamente essas 20 pessoas, não consegui ler tudo também para saber se já foram identificadas todas elas, mas o fato é que permaneceram presas até que Alexandre de Moraes tivesse as redes sociais delas vasculhadas, ou seja, perseguição política. Ayrton, que é esse juiz auxiliar aqui do STF, Ayrton Vieira, assessor judicial de Moraes, diz ele: despeço-me singelamente, pois os demais grupos já estão me despedindo. Estava saindo do grupo do WhatsApp, audiências de custódia, 1º de março de 2023. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um que lhe é de direito a prisão. E vários smileys com a linguinha de fora, piscando com o olho. Olha que coisa mais criminosa, abjeta. A pessoa vibrando, um juiz vibrando com a prisão de pessoas inocentes, na maior aliás todas, da forma como a gente está vendo que esse processo foi conduzido, não tem culpado. O culpado é o ministro Alexandre de Moraes e os seus cúmplices. E os dois dando risada. Eduardo Talhaferro, grande abraço, mestre. Depois o Marco também, kkk, valeu, Ayrton, um abraço. O Marcos é esse aqui que eu falei há pouco, cadê? Marco Antônio Martins Vargas, que é também juiz auxiliar de Moraes, às vezes no Tribunal Eleitoral. Mais mensagens aqui, ó. Pedindo para mandar direto para o ministro Alexandre de Moraes um e-mail que ele tinha, alegêmeos@uol.com.br, explicando alguma coisa, e aqui eu não vou entrar no detalhe, vocês têm de ler depois a matéria toda para entrar aqui, para ver. Gente, tem gente que foi mantida presa porque tinha falado do Lula em 2018, vasculharam a rede, encontraram uma fala contra o Lula em 2018 e foi mantido preso no 8 de janeiro. Se eu não estou enganado, esse é o caso do ambulante. Mandaram vasculhar se tinha apoio ao Bolsonaro, se tinha a bandeira do Brasil no perfil. Gente, um absurdo atrás do outro. Então, acabou a farsa do 8 de janeiro. Acabou, enterrou-se a farsa do 8 de janeiro. Não é só anistia, não. Tem que anular todos esses processos.
Tem que investigar e punir os abusadores de autoridade no Brasil e botar na cadeia, esse sim sem anistia. Tem que ter coragem para enfrentar isso. O que estão fazendo, por exemplo, agora com Daniel Silveira, que não pode nem ter atendimento hospitalar digno. O que estão fazendo com Marcos Duval. Isso é um absurdo, um escárnio. Um senador da República tem as suas contas bancárias, não só as pessoais, mas também do mandato congeladas. Que é para comprar passagem aérea, que é para manter funcionando o gabinete. Aliás, pela decisão do Moraes, os assessores deles estão todos hoje sem salário. Isso é tudo um absurdo. Minha solidariedade a todos os perseguidos políticos no Brasil. O que aconteceu hoje, repito, é o fim dessa farsa. É também uma exposição muito grave da grande mídia brasileira, porque David Agape disse que toda a grande mídia brasileira teve acesso a esse material, que eles ofereceram para vários jornais e todos entenderam a importância jornalística no material, mas não aceitaram publicar. Por medo, covardia, cumplicidade com o regime. Então, meus amigos, agora chegou a hora do fim de Alexandre de Moraes e desse regime de exceção. Acabou, repito, acabou a farsa do 8 de janeiro. Acabou a farsa do 8 de janeiro. O Senado vai ter que abrir processos de impeachment de Alexandre de Moraes nessa semana, urgente. A CPI do abuso de autoridade tem que ser instalada na Câmara agora, urgente. O Clesão morreu na Papuda em virtude desses abusos todos, que também não foi solto. Por quê? Porque encontraram material dele a favor do Bolsonaro? Será que foi por isso? Um absurdo tudo que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós aqui sabíamos que esse dia chegaria. Eu tinha convicção, desde que eu visitei a Papuda, desde que eu recebi no meu gabinete os filhos do seu Miguel Ritter, preso político também, a Gabriela, que hoje está nos Estados Unidos. Eu vi nos olhos dele, nos relatos dele, nas visitas que eu fiz aos presos na Colmeia e na Papuda, ainda lá em janeiro de 2023, que nada mais do que uma tremenda injustiça estava sendo cometido contra todos esses brasileiros. Acabou, acabou. Xandão já está sancionado pela Magnitsky, pelos Estados Unidos. Não tem mais o apoio da Suprema Corte como tinha, se é que um dia teve de todos, mas teve gente que não ousava desafiar o que está acontecendo agora, mas felizmente me parece que a Corte agora está dividida. A Globo demitindo algumas globeiras aí, e globeiros, né? Nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas é coisa boa para o país, porque acabou a farsa do 8 de janeiro. Meus parabéns ao Michael Schellenberger e Alex Gutentag, os dois que têm sido mais brasileiros do que muito brasileiros. E meus parabéns aos brasileiros jornalistas que estão aqui no Brasil, Eli Vieira Júnior e David Agape, pela coragem em publicar em nome próprio, apesar de toda a grande imprensa ter negado a publicação para eles desse material. Aqui, ó, meus parabéns aos dois. Eu disse, já vou fazer propaganda aqui, eles têm um site chamado A Investigação, tá? Se vocês olharem na internet, no X do David Agape, vocês vão ver que ele está fazendo, inclusive, agora uma campanha de assinaturas, e eu já assinei hoje para ajudar o trabalho deles. Ainvestigação.com. Entre lá, assine, apoie, porque eles botaram tudo em jogo na vida deles. O mínimo que a gente pode fazer é apoiar eles assinando o ainvestigação.com, e eu já fiz isso. Eu peço a você, na medida do possível, daquilo que você puder ajudar, assine e ajude esses dois que estão denunciando o que Alexandre de Moraes fez. E o que ele fez é crime gravíssimo, incluindo tortura, que a gente viu aí que o Felipe Martins falou da prisão dele em solitária, sem luz, o Clesão, que morreu na cadeia, e tantos outros brasileiros que hoje continuam com tornozeleira eletrônica, presos em casa, regime domiciliar mesmo sem condenação. Tá bom? Apoiem esses jornalistas, apoiem a verdade, agradeço o apoio de todos a mim, e eu vou continuar também, vou continuar lutando, e bastante, cada vez mais, motivado por essas notícias que saem todos os dias, fazendo desmoronar esse castelo de cartas desse regime cleptocrata, deste regime autoritário, ditatorial do PT com o STF, cujos dias estão chegando ao fim. Nos ajude, parabéns a todos que foram às ruas ontem, nos ajude pressionando os senadores para pautar o impeachment do ministro Supremo, os deputados para pautarem a CPI do abuso de autoridade e ambas as casas para aprovarem, eu não vou mais nem falar anistia, a anulação desses processos escabrosos e a devida indenização, inclusive, para todos aqueles brasileiros que sofreram na mão da injustiça nesses últimos anos.